Você hoje está fazendo a diferença junto a essa área tão sensível que é realocar essas pessoas que estavam fugindo de suas próprias casas, dos seus países e não sabiam como seria o futuro. Eu estive lá na chácara onde eles estavam e o olhar deles é: nossa vida não nos pertence, nós estamos entregues às mãos de outros, e uma incerteza incrível sobre o futuro. Fala um pouquinho da sua história e desse trabalho que está sendo feito. Isso, bispo. Eu estou tendo a honra de estar liderando esse grupo. E, na verdade, eu estou aprendendo a ser cristã, porque o meu cristianismo até então era de ir para a igreja, falar do amor de Jesus, mas viver de uma forma tão intensa e amar pessoas que eu não conhecia tem sido algo assim transformador na minha vida. Então, eu sou empresária, mas tem uns 3 meses que eu não sei o que é ser empresária. Eu estou sendo empresária no momento de refugiados e aprendendo muito nesse contexto. Nós começamos esse trabalho que organizações internacionais nos procuraram há 4 meses atrás, e eu não tinha ideia como eu faria isso, porque realmente não tinha conhecimento para isso. Isso é uma grande parceria, né? Porque foram organizações internacionais, governo federal, o governo abriu aí a possibilidade dos refugiados virem de maneira incrível, abriu as portas, a parceria com ministérios, com o governo local, com o empresariado, com a igreja. Foram 11 igrejas que se levantaram no Brasil para poder receber esse pessoal, e parece que está chegando mais gente. Exatamente, foi uma malha, bispo. Agora a gente, uma malha criada para que isso acontecesse. Agora, isso só aconteceu diante de tantos problemas que a gente começou a viver, desde o resgate a levá-los para o Paquistão até trazer o Brasil. Isso só aconteceu porque o nosso governo, o governo federal, eles não mediram esforços para que isso acontecesse. Então a gente tinha problemas lá por conta do fuso de madrugada. Eles atravessando para o Paquistão, foram quase 21 dias a pé desse grupo, e a estrutura deles de risco, mas o nosso governo federal entrava em contato com o governo paquistanês para garantir a segurança dessas pessoas e garantir que nós estaríamos trazendo. Então foi uma missão assim que a gente só ia realmente no vácuo do governo. O governo ia na frente e a gente ia estruturando. A gente, como privado, como igreja, várias igrejas, várias empresas também nos ajudaram nessa estrutura. E hoje essas pessoas já estão sendo alocadas em casa. Ontem eu vi o vídeo das pessoas chegando numa casa, num teto. Eles fizeram uma festa, as crianças. Agora eles têm um lar, têm uma cama para dormir, tem um lugar para chamar de seu. Pelo menos aí pelo próximo ano eles vão ser assegurados, sustentados por um grupo de pessoas que está fazendo essa diferença. Exatamente. Então, nós estamos nessa fase, como o pastor falou, né? Primeiro a gente tirou da estrutura de fragilidade, levamos para o Paquistão, tiramos a documentação deles, chegaram no Brasil, fizeram a quarentena, porque a gente trabalhou tudo dentro das normativas do nosso país. E agora essas famílias estão sendo adotadas por igrejas. Agora o senhor falou que nós adotamos 5, não, nós adotamos 6, porque ontem nós pegamos mais uma, porque a vontade é adotar todas. Amanhã, se brincar, tem mais uma. Tem mais 10. Mas é incrível porque também essas pessoas estão sendo inseridas, já aprendendo o idioma, e estão também sendo empregadas. Empregadas, então elas vão ser cidadãos normais, que vão com documentação dentro das nossas estruturas de lei, vão ser empregadas dentro da nossa lei, dentro da CLT. Não tem nada de empregar pessoas e essas pessoas ficarem vulneráveis, não. Tem um bebê que nasceu, teve uma mulher que veio grávida, ela não podia viajar se soubesse que estava grávida, chegou aqui depois de 3 dias, nasceu a pequena Marian. E, bispo, o que é mãe, a brasileirinha que chegou do Afeganistão para nascer aqui. 3 dias. E ela atravessou grávida, escondeu de todo mundo a pé, ficou no deserto por quase 2 meses, e escondendo a gravidez de todo mundo. Chegou aqui na 4ª noite, no sábado de manhã ela entrou em trabalho de parto. É incrível o choque cultural, porque ela não queria que nenhum médico fizesse o parto, não fala Foi com desafio. Homens. É incrível a diferença. É um povo realmente milenar, com uma história milenar, e são cristãos, né?
É incrível, eles fazem culto todos os dias, eles adoram, é um povo Todos realmente, os dias. é realmente incrível. Eles dão a vida por Jesus. Reverendo Elias, você estava lá, no ambiente de guerra. Pinta para nós um quadro do que é esse cenário, essa imagem de um desastre, uma calamidade, uma insanidade, o que é? Então, eu tive na Ucrânia em janeiro. A Ucrânia é lindo, porque a Ucrânia a Kiev historicamente é a sede da tribo chamada Rus, de onde veio Rússia. Então a Rússia começou na Ucrânia. E a tribo se espalhou e depois virou Rússia. Então tem muita história, é maravilhoso, é lindo. Kiev é uma das cidades mais belas, que parece que se chegou na Áustria, parece Viena. A proximidade arquitetônica é muito, muito semelhante. E eu estava lá, e eu conversando com os nossos amigos da rede, eu falei, escuta, e vocês não estão preocupados? Olha, Putin colocando dezenas de milhares naquela ocasião, soldados na fronteira. Falaram, não, isso é só para a mídia internacional. A Ucrânia já faz 8 anos que vive desta maneira, não tem problema. E o povo tranquilo. Eu disse, vocês se preparem, a coisa não aparentemente vai complicar. Foi janeiro, olha, comecinho de janeiro. Agora eu volto lá. E a minha preocupação quando estourou a guerra foi, e os nossos amigos? Então nós conseguimos manter contato com eles. É duro vê-los assim nessa situação, escondidos. É tudo gente pacífica, gente depois escondidos num subsolo, com o povo da igreja, protegendo. Você vai, no meio das bombas em Kiev, 700 irmãos estavam juntos cantando louvores a Jesus. No domingo. É um negócio que só a fé explica. Só a fé é um milagre da fé. Então eu entrei lá na Ucrânia, nessa vez. A Ucrânia tem um rio que divide o país perpendicularmente, que banha Kiev. A parte rica do país é a que a Rússia tomou conta já praticamente. A parte turística do país, que antigamente era ligada à Polônia, onde tem as belíssimas cidades, essa é muito pobre. Então, agora que eles começaram a bombardear, eu entrei por essa parte aí que não estava tendo os bombardeios. Mas aí você encontra o povo. A cidade de Kiev, de Lviv, tinha 400 mil habitantes antes da guerra. Está com 1.200.000. Imagina, 800 mil pessoas em 10 dias na cidade. Toda a infraestrutura é calamitosa. E você fica vendo o rosto da pessoa. Para retornar à Polônia, eu tive que entrar na fila de refugiados. E vendo aquelas mulheres e crianças, são milhares. Então eles me puseram no primeiro bloco de 100 delas lá. Não tinha um homem, só mulher, porque os homens têm que lutar. E pedindo para eu carregar mala, eu comecei a carregar mala para elas lá. Porque eu perguntava, e vocês? Ela falava, faz 50 horas que eu estou caminhando, a pé, até estava 4 abaixo de zero, com uma criança no braço, outra no carrinho e uma mala. Num espaço que daria para fazer em 3, 4 horas. É uma tragédia. Você vê aquelas crianças, o que me angustia é isso, viu, bispo? Um vídeo, por exemplo, em Kharkiv, em Mariupol, que está profundamente bombardeado, o pai desesperado, a menininha brincando do lado de fora, 6 anos, brincando no parque de diversão, e vem uma bomba e um tiro, na verdade, foi um tiro, o cara mirou na criança e a matou. É uma coisa... Agora, por outro lado, vem a coisa do outro lado. Quando a guerra começou, o Nicolai Kuleba, que é o ministro e é da rede, disse, olha, Elias, temos 4.000 órfãos que não tem ninguém. Então, bombardearam o orfanato e veio pessoas pedindo, organizações apresentaram documentos, pediram para levar essas crianças. E nós autorizamos, levaram algumas. E tivemos que parar 2 dias depois, porque algumas fizeram um bom trabalho, outras pegaram as crianças e cortaram elas em pedaços para tirar partes do corpo para vender. A maldade humana, a realidade demoníaca do pecado humano é uma coisa tremenda. Agora, para sair, nós tiramos 1.600 nos dias que eu estava lá. Mas agora, para sair, tem que sair com
cadastrados pelo governo e com o foster parent. E tem um outro dado que a rede de prostituição mundial, quando chega na Europa, as mulheres elas podem ser assim escravizadas? Pode, ela pega na fronteira. Principalmente na Moldova, que é um país muito pobre, está entrando muita gente. Então, junto à Romênia, eles levam e levam com a promessa de vamos cuidar de vocês, porque é tudo bonito, até com o emblema da Cruz Vermelha. Porque cadastram-se junto à Cruz Vermelha e é malandragem, safadeza, pessoas asquerosas. Então, por isso que nós precisamos de um projeto que não seja só tirar lá de dentro. Tirar lá de dentro é bom, mas nós precisamos cuidar dessas pessoas, porque Jesus morreu por elas, são lindas. Pessoas, outra coisa, Polônia, todo mundo, analfabetismo zero. É um país de primeiro mundo. E você vê lá agora, você pensa que vai encontrar um desespero na fronteira? Aquela um empurrando o outro. Eu nunca estive numa fronteira em tempos de paz com tanta harmonia. Eu estava lá, uma criança começou a chorar, o guarda da fronteira falou, vocês dão licença, por favor. Foi lá atrás, pegou a mãe com a criança e disse, tem prioridade, é uma criança, vocês estão bem, vocês podem esperar. E carregou a criança e as malas para dentro. É assim, é uma fineza, uma educação. Nós temos dois extremos, o extremo da maldade e o extremo também da solidariedade. Claro. Então, nesses momentos, o pior e o melhor das pessoas aparecem. Parece. Agora, o pior e o melhor precisam ambos ser redimidos, né? Transformados para o bom melhorar e recuperar a imagem de Cristo naquela pessoa. E o ruim para começar a ver a vida com outros olhos e ter alguma esperança para a sua vida. Deve ser uma coisa horrível a consciência do indivíduo desse. Eu não dormia vendo aquelas cenas, uma criancinha que estava brincando, na cena seguinte está com um tubo na boca e pedaços de bala na cabeça. Uma criança! E ontem, por exemplo, em Kiev, eles estão a 15 quilômetros de Kiev, o povo de Kiev está maravilhoso na defesa do país. É uma unidade tremenda. Encarar a Rússia, mas eles têm uns tanques muito fortes, que alcançam 30 quilômetros de distância, 35, e eles têm aquela câmera de aproximação, o loop, né? E mostrou na televisão, antes de eu sair, antes de ontem, ao prédio iluminado. Quer dizer, famílias estão vivendo lá dentro, porque até agora a guerra não chegou dentro de Kiev. A guerra está Kiev está bonita como sempre, mas é um forte hoje. Cada esquina tem soldados, tem tudo. Mas eles miraram de longe, com a câmera aproximou a imagem e intencionalmente bombardeou um apartamento que estava iluminado, que tinha vida lá. Aí mostra a bomba batendo fogo e o prédio inteiro entrando às escuras. Eu vi a cena incrível de um tanque atropelando o carro de um idoso, não sei se... Foi no começo. É incrível a cena, as cenas elas são realmente horripilantes, é um filme de terror, a guerra é insana. Agora, a população da Rússia, que tem, os meus amigos na Rússia da rede, tem muita gente boa lá. Eu perguntei para eles, e vocês, como é que faz? Bom, é assim, os 50% da Rússia, da população de 140 milhões, que não tem acesso a nada, apenas a televisão estatal, está odiando os ucranianos, porque a história lá, a guerra tem outros olhos lá na Rússia. O provocador é a Ucrânia. E agora, os outros que têm acesso à informação estão odiando a Rússia ter feito isso, o país deles. Porque a Ucrânia e a Rússia têm 3 milhões de ucranianos que vivem na Rússia. Então, e tem parentes, e historicamente eles são muito próximos. Tem uma história antiga, né? Uma história de muitos séculos, desde a formação da Igreja Ortodoxa, e depois aí nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde a Ucrânia fazia parte, e ali a Crimeia, e toda essa pressão também de colocar dentro da OTAN, e essa discussão geopolítica, que eu não quero entrar nos termos aqui, essas questões relacionadas aos motivos da guerra, obviamente, que a Rússia está fazendo um terrível e mau trabalho, né? Se eu posso chamar isso de trabalho, né? Onde vai terminar, onde isso vai chegar? A esperança, Patrícia. A gente viu uma família sendo tirada dentro de um avião em Doha e iria ser deportada por
Talibã, ia voltar para o Afeganistão. O governo brasileiro fez contato e pediu para que eles pudessem embarcar. Eles estão em Brasília. Estão indo agora para parceiros que estão abraçando, inclusive parceiros do GKPN no Brasil, que estão abraçando essas famílias. E eu quero, assim, dar a vocês um último momento para falar sobre esperança. O que a gente pode enxergar do futuro? Qual é a perspectiva? Bispo, nós temos um grande trabalho pela frente, hein? Uau! Mas esperança é só com Jesus. Para essas pessoas, esse é o nosso papel, é sermos Jesus na terra. Exalarmos, sermos a luz na escuridão, sermos a luz para essas pessoas. E a hora que a gente traz a esperança para essas pessoas que largaram tudo, tanto da Ucrânia quanto do Afeganistão, largaram a história, largaram a vida, largaram a profissão. A gente recebeu médico, nós recebemos dentistas, advogado. Tem um pastor no grupo. Um pastor. E a hora que nós... Eles são todos profissionais. Todos. Né? E a hora que a gente era traz gente bem estabelecida na terra, que tinha raízes, casa, bens, propriedades, uma história. Alguns vieram só com a roupa do corpo. Você tem ideia, os que vieram e vão ficar em Brasília são todos ligados por laços familiares, eles não querem se desconectar de jeito nenhum, pediram. Eu estava lá no momento, reverendo Elias, e eles me cercaram e disseram, nós queremos ficar todos juntos. Eu falei, fale com a Patrícia é quem resolve. ela é a chefe. Colocar todos os núcleos, e isso nós fizemos, nós não separamos os núcleos familiares. Então, as famílias que estão sendo adotadas também por outra igreja, os núcleos familiares estão indo juntos, porque isso para eles é muito importante. E o trabalho continua, nós vamos continuar ajudando, e se você pudesse juntar a todos nós, será incrível a gente poder dar sentido à nossa vida. O verdadeiro significado da existência é ajudar o outro. Nós não vivemos para nós vivemos para os outros. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. E é isso que temos feito, Elias. E o que você consegue ver? Qual é a pintura? Qual é o horizonte? Há esperança? Mas é evidente, Cristo em nós é a esperança. Na verdade, o melhor trunfo que a igreja tem para comunicar as boas novas são os sofrimentos. Porque se tudo fosse maravilha na vida, as pessoas olhariam para nós cristãos e só teriam inveja. Quando a gente passa por lutas e dificuldades que todos nós enfrentamos, com galhardia, com coragem, com fé, com entusiasmo, cumprindo aquele texto de 2 Tessalonicenses, Paulo diz assim, abrindo o livro, bendito Deus e Pai de misericórdia, é Ele que nos consola em nossas aflições, para que consolemos os outros com o consolo que recebemos dele. Quando a gente passa por dificuldades e problemas, e a gente passa com a viseira da fé, o entusiasmo de Jesus em nós, que é a esperança da glória, as pessoas não vão invejar a gente, elas vão se inspirar na gente. E é isso que eu estou vendo onde vai, na vida de todos que entendem que o sofrimento que ninguém gosta, já que vem, ele tem que ser encarado com a perspectiva ministerial. Há pessoas que só vão receber consolo através de cada um de nós. Então a esperança existe. Veja bem, quando todo mundo jogava os leprosos para fora das cidades muradas na Europa, foram os cristãos que construíram leprosários. Quando só os filhos dos ricos podiam estudar, foram os cristãos em Genebra que construíram a primeira academia de ensino obrigatório elementar para qualquer criança. Quando a Revolução Industrial na Inglaterra levou os pais para as indústrias e os filhos começaram a se prostituir e embriagar nas ruas, foram os cristãos que criaram a Associação Cristã de Moços para dar disciplina, esporte e educação. Foram eles também que criaram o basquete, o futebol, que a gente gosta tanto. Onde há uma crise, há um jorrar de criatividade, de esperança, etc., que os cristãos ao redor do mundo, que entendem que o segredo da fé é amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo, praticam e produzem. Eu fui lá, e ao redor, você já pensou o que é
Só na Romênia, 500 igrejas locais, todo pequenininho, estão adotando famílias. Então, não tem jeito. Então você vê que o movimento é mundial, as igrejas do mundo estão se mobilizando, serão 10 mil refugiados abraçados por igrejas. O mínimo. O exército é da salvação, a cruz é vermelha, o cristianismo inventou a dignidade humana. Se existem direitos humanos, é porque Jesus morreu por nós e ele ofereceu a nós a inspiração de fazer o mesmo, de se sacrificar por aqueles que sofrem e não têm a mesma sorte que nós todos. Lembrado da palavra do William Booth, fundador do Exército da Salvação. Ele diz que, na prática, o cristão, quando ele anda, ele tem que entender que, nas suas obras, ele devia estar sempre marcado por sopa, sabão e salvação. E o movimento da libertação dos escravos passa pela Inglaterra de William Wilberforce, um dos 300 comuns, e toda a história que a igreja sempre foi muito ativa na filantropia, né? Philos Anthropos, o amor pelo homem. A igreja inventou essa história de assistir os necessitados, porque na antiga Grécia eles matavam os que eram doentes, os velhos não eram assim respeitados, os que tinham qualquer problema eram deixados para morrer. E Jesus veio e nos amou e disse a nós: amai-vos como eu vos amei. Imagina o escândalo isso no século I, quando você tem aí um mestre, um rabino, dizendo ao judeu que ame e o romano que o escraviza. E ao romano para amar o grego, que era arrogante pela sua filosofia. E o grego amar o escravo, que ele dizia que não tinha alma. E o escravo amar o bárbaro, que por si mesmo era chamado de bárbaro porque não tinha modos. E o bárbaro amar a mulher, que não tinha respeito nenhum. Um mundo totalmente dividido, e chega alguém e sentencia: ama o teu próximo. Quem é o teu próximo? É o teu vizinho. Qual é a cor dele? Não interessa. Qual é a nacionalidade? Qual é o grau de instrução? Ele é rico ou ele é pobre? Não. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus se fez um de nós. Deus fez o homem à imagem e semelhança de si mesmo. E por isso o homem é importante. O homem tem dignidade. E nós vamos dar as mãos e vamos fazer parte dessa grande conspiração do bem para ajudar aqueles que precisam. Elias, uma grande satisfação tê-lo aqui, uma grande estima, uma grande consideração por todo o seu trabalho. Parabéns, eu sei que você vai dar a Deus a glória sempre. Parabéns, Patrícia, por todo o seu trabalho. Vocês são incríveis, eu me inspiro muito em vocês. Amém. Muito obrigado. Obrigada, bispo. Então você está assistindo o JBcast. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo com o mais numeroso grupo de pessoas que você tiver acesso. Um forte abraço e até a próxima.